Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre banco de dados PostgreSQL no cPanel. Vamos mostrar nesse vídeo como criar um banco de dados PostgreSQL, como utilizar o assistente de criação a este banco de dados dentro do cPanel e também a como gerenciar os bancos de dados criados e também os usuários desses bancos de dados. Nós temos um vídeo no nosso canal ensinando a gerenciar e a criar bancos de dados MySQL, que também é outro sistema de banco de dados muito utilizado. Se é esse sistema que você precisa utilizar, o vídeo vai estar aparecendo na descrição e também no cardzinho, para que você assista. Bora para o vídeo? Muito bem, estamos aqui com a nossa hospedagem cPanel aberta. E para você criar um banco de dados, primeiro você precisa localizar o bloco de ferramentas Banco de Dados. Se você não conseguir encontrar esse bloco, você pode utilizar também o filtro de busca para achar as opções necessárias. E dentro do bloco de opções, nós temos aqui bancos de dados Postgre, serve para criar o banco de dados e também para gerenciar os bancos de dados já criados. E aqui o assistente do banco de dados Postgre. É ele que nós iremos utilizar na criação de um banco de dados hoje. Vocês vão ver como ele facilita na criação desse banco de dados. Você também consegue criar por aqui, mas utilizando o assistente, vocês vão ver que é bem mais fácil. Então nós vamos clicar aqui no assistente de bancos de dados PostgreSQL. Novamente, seguindo o padrão cPanel, nós temos uma breve introdução sobre o que é e como funciona essa ferramenta. E a primeira etapa é criar o banco de dados. O prefixo é o nome da sua conta cPanel e underline, e você adiciona o que vai vir após. Lembrando que o recomendado é não utilizar nomes comuns como root, admin, para dificultar talvez alguém que queira atacar a sua conta. Então vamos aqui colocar um nome para esse banco de dados. Demos o nome, respeitamos a quantidade de caracteres, vamos criar esse banco de dados. Nesse momento, o banco de dados já está criado e agora nós precisamos criar o usuário para esse banco de dados. Novamente, o nome do usuário já é adicionado aqui o prefixo com o nome da conta e underline, e agora nós vamos colocar o nome desse usuário aqui. Muito bem, adicionamos um nome e agora nós vamos colocar uma senha. Recomendamos que você utilize o gerador de senha, clicando em opções avançadas. Você pode aumentar o tamanho dessa senha, vamos colocar aqui o máximo. Queremos utilizar para essa senha letras maiúsculas e minúsculas e números e caracteres especiais. Então vamos deixar essas duas opções marcadas. Feito isso, nós vamos gerar a senha. Ela é gerada no padrão que selecionamos. Precisamos marcar aqui esse checkbox de copiei a senha em um local seguro e vamos usar essa senha. Senha muito forte, vamos criar o usuário. E agora que nós já criamos o usuário, basta adicionar o usuário ao banco de dados que acabamos de criar. Observe que diferente do MySQL, no Postgre, você não tem aquela função de definir quais permissões você vai dar para este usuário. No Postgre, você não consegue fazer isso. Então, basta clicar aqui em enviar e pronto. Criamos o banco de dados e adicionamos o usuário a ele. A partir daqui, você pode adicionar outro banco de dados, você pode adicionar outro usuário a este banco de dados e pode retornar aos bancos de dados PostgreSQL. Então, nessa tela é onde você consegue gerenciar bancos de dados Postgre já criados e criar um banco de dados novo. A diferença dessa tela para o assistente é que aqui você precisa ter um conhecimento prévio, pois você vai precisar fazer tudo na mão. Como funcionaria? Seguinte forma. Primeiro, criar um novo banco de dados. Apenas vamos colocar o nome desse banco de dados. Colocamos o nome, o prefixo já é padrão, vamos criar o banco de dados. O banco de dados foi criado. E observe aqui na lista dos bancos de dados atuais. Tem o que criamos, utilizando o assistente. Observe que ele já está completo, com um usuário adicionado. E o que nós acabamos de criar, utilizando essa ferramenta padrão, não tem nenhum usuário. Como eu faria para adicionar um usuário aqui? Primeiro, eu precisaria criá-lo. Então, vou descer a tela, vou vir em usuários do Postgre, adicionar novo usuário, vou dar um nome para esse usuário, vou definir uma senha para esse usuário e vou criá-lo. O usuário foi criado com êxito. Agora que eu já criei esse usuário para esse banco de dados em questão, eu preciso adicionar ele. Vou descer novamente, na opção adicionar usuário ao banco de dados.
eu vou selecionar o usuário que acabamos de criar e vou selecionar o banco de dados que acabamos de criar também. Selecionado, eu vou enviar e pronto. Quando voltarmos aqui, veremos que o usuário foi adicionado. Você também consegue adicionar mais de um usuário ao mesmo banco de dados. Como você faria isso? Da mesma forma que acabamos de adicionar. Você localiza a opção de adicionar usuário ao banco de dados, verifica o usuário. Nós sabemos que esse usuário 01, ele não está adicionado ao banco de dados 02. Então nós vamos selecionar aqui, enviar. Aqui diz que ele já foi adicionado. E aqui no banco de dados 02, observamos que ele tem dois usuários privilegiados, tanto o 01 quanto o 02. Então funciona dessa forma. E nessa tela é onde você faz toda a configuração. Você pode remover um usuário de um banco de dados, basta clicar nessa lixeira ao lado dele, clicou. Aqui ele te pergunta se você quer remover o usuário deste banco de dados. Observe que essa função não exclui o usuário, apenas remove ou revoga as permissões dele para esse banco de dados. Então nós vamos excluir, pronto, nós excluímos este usuário do banco de dados, apenas o 01 aqui. Mas se nós descermos a tela até o final, temos aqui a lista dos usuários atuais e o usuário 02 ainda está aqui. Aqui dentro você consegue alterar a senha desse usuário. Um ponto importante, você não consegue ver a senha que já criou, você consegue apenas alterar. Pode renomear e pode excluir o usuário. Você tem opções parecidas sobre os bancos de dados também. Voltando lá na tela, você consegue renomear o banco de dados e consegue excluí-lo. É muito importante que faça isso com bastante cuidado, pois caso não tenha um backup, excluindo o banco de dados você perde 100% dos dados. Adicionalmente, no nosso canal temos um vídeo mostrando as ferramentas nativas de backup, tanto dos painéis cPanel quanto DirectAdmin. Eu recomendo que assistam esse vídeo e veja como gerar um backup de um banco de dados no cPanel e como recuperar um backup se necessário. Pode ser bastante útil na sua jornada aí dentro da hospedagem. E assim nós encerramos mais um vídeo no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se ainda não é inscrito do nosso canal, considere se inscrever. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha. E se souber de alguém que pode se beneficiar desse vídeo, não esqueça de compartilhá-lo. Muito obrigado e até a próxima.